Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás. Sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. E na aula de hoje a gente vai fazer a correção do simulado 4, o nosso simulado de SUS e bioética. Então já pega as suas anotações, pega a sua correção e bora para as questões comentadas do nosso simulado. Beleza? Então, pega papel e caneta aí e vamos para o conteúdo. Questão número 1 falava assim, ó, não é um princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade para fins idênticos. B. A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. C. Exclusão da comunidade. D. Integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, educativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Qual das alternativas não é um princípio do Sistema Único de Saúde? Para a gente relembrar, eu trouxe aqui os princípios do SUS, que é a universalização, onde fala que a saúde é um direito da cidadania, todo mundo tem acesso à saúde, independente da sua raça, ocupação ou outras características sociais. Um outro princípio do SUS é o princípio da equidade, que esse princípio ele fala em diminuir as desigualdades, fazendo com que todo mundo tenha acesso igual ali, né? As pessoas que têm dificuldades diferentes tenham o mesmo acesso à saúde. A integralidade, que ela considera o indivíduo como um todo, né? Eu preciso atender ele em todas as suas necessidades. Os princípios de regionalização e hierarquização, que estão relacionados ao funcionamento do SUS, onde fala que os níveis têm que ser organizados de forma crescente, de acordo com a complexidade. O descentralização, que a gente quer redistribuir tanto o poder do SUS para as esferas, os níveis de governo, como levar o SUS além das grandes capitais, chegar em todos os locais, e o princípio que vai em contrapartida da nossa questão, que é a participação popular, que é o princípio que fala que a população ela faz parte do SUS, ela precisa participar do SUS. Nesse caso, na número 1, a gente vai ter aí como alternativa a letra C. Não é um princípio do Sistema Único de Saúde e exclusão da comunidade. Pelo contrário, participação da comunidade é um princípio do SUS. Ok? Para a questão número 2, já falava sobre financiamento do SUS. O financiamento do SUS é a responsabilidade das 3 esferas do governo, sendo dividido em 5 blocos para o custeio. Os recursos são transferidos especificamente para atenção à saúde indígena, provém do componente. Da onde vem o dinheiro que é destinado à saúde indígena? Na letra A, da vigilância em saúde. B, do piso de atenção básica e variável. C, da média e alta complexidade. Ou D, da assistência farmacêutica. Para a gente comentar o gabarito, eu trouxe aqui o artigo 11, tá? Onde ele fala sobre o componente do piso da atenção básica variável. Lá na nossa Lei 8.142, que ela fala sobre a distribuição de recursos financeiros, a utilização das verbas para o SUS, a gente vai ter lá o componente chamado piso da atenção básica variável, que é o PAB variável. Esse piso, ele é constituído de recursos financeiros destinados, tá, ao financiamento de estratégias realizadas no âmbito da atenção básica. Então, esse piso, o PAB, ele vai tanto para questões como saúde da família, as questões dos agentes comunitários, a saúde bucal e o fator de incentivo da atenção aos povos indígenas, tá? Então, quando a gente volta para a nossa questão, fica aí como gabarito a letra B, o dinheiro, né, os recursos que vão para a atenção da saúde da pessoa indígena, eles vêm do piso de atenção básica variável, ok?
Dúvida, coloca aí no comentário e vai me dizendo se você acertou ou não as questões. Tá? Na 3, avalie os princípios a seguir e identifique aquele que encontra corretamente descrito. Então, a gente tem 5 alternativas, qual delas o princípio está certo, de acordo com a questão. Na letra A, fala que a universalidade de acesso aos serviços de saúde significa descentralização administrativa com direção única em cada esfera do governo e ênfase na descentralização dos serviços para o município. Na letra B, fala que equidade no cuidado e saúde, que é igualdade na assistência de saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie, sempre tratando todos sem diferenciação alguma e com as mesmas oportunidades. Na letra C, fala sobre a participação da comunidade, que esse princípio seria o acesso aos serviços de saúde, garantindo a comunidade em todos os níveis de assistência. Na D, que a integralidade da assistência é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. E na E, que a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde significa a avaliação e controle epidemiológico dos riscos e agravos potenciais à saúde. Quando vamos comentar, a gente tem ali, lá na Lei 8080, né, na Lei Orgânica da Saúde, lá no seu artigo 7, ela fala que o princípio da integralidade da assistência, ele é entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, quando a gente chega na nossa questão, a número 3 é a letra D, tá? O princípio certo descrito foi o princípio da integralidade da assistência. Vamos para número 4? Número 4 é uma questão que a gente não pode errar, né? Aquela questão básica, que ela fala assim, ó, dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços. Diz a respeito à regulamentação e à organização do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Trata-se da lei número, que lei fala sobre a organização dos serviços de saúde. Para a gente comentar, eu trouxe aqui a bonita, maravilhosa Lei Orgânica da Saúde, né? A 8080/90. E se você ainda não memorizou, é essa lei que fala sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, tal como a organização e funcionamento de todos os serviços correspondentes. Quando a gente volta para a questão, fica aí a alternativa B. A lei que fala sobre isso é a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, tá? Número 5. Na número 5 vem assim, ó, em relação aos princípios do SUS, assinale a alternativa que indica corretamente o seu princípio e a sua definição. E aí vem na letra A, que o princípio da universalidade assegura toda a população, independente do sexo, raça, ocupação ou de outras características sociais e pessoais. Na B, o princípio da equidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar a atenção intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. No C, fala que o princípio da universalidade busca garantir um tratamento adequado à população, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, investindo onde a carência é maior. E letra D, que o princípio da participação popular diz a respeito à divisão dos 3 poderes entre os níveis do governo. A gente já falou sobre os princípios do SUS na nossa questão 1, mas eu trouxe aqui para a gente reforçar lá o artigo 7 da Lei 8080, que ele vem falando sobre os princípios. E aí a gente vai ter que o princípio da universalidade, ele fala que o acesso aos serviços de saúde tem que ser
para todos, em todos os níveis de assistência, independente de sexo, raça, gênero, tá? Então, quando a gente volta para a questão, o certo é a alternativa A, que dentro dos princípios indicados, o que está correto é que o princípio da universalidade assegura o acesso a toda a população, independente de sexo, raça, ocupação ou de outras características sociais e pessoais. Beleza? Vamos para o número 6? Espero que você tenha gostando, que você tenha feito suas anotações aí e que esteja acertando até agora. Vai botando para mim nos comentários dúvida e como que tá aí, se você está acertando mais ou se você está errando mais. 6. O prefeito de uma cidade no estado do Paraná recebeu uma carta dos profissionais de saúde da cidade, se queixando da dificuldade na continuidade das assistências aos usuários do SUS, devido à incipiência dos gestores de saúde. Além disso, não se prioriza mais quem precisa de atendimento, considerando a maior vulnerabilidade social. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa que indica, respectivamente, os princípios do SUS que buscam resolver os problemas mencionados no caso. Então, a gente tem aí na letra A que os problemas são regionalização e universalidade, na letra B, que é hierarquização e universalidade, na letra C, que é a participação popular e a equidade, e na letra D, que é a regionalização e a equidade. Quando a gente vai lá ver os princípios de novo do SUS, de acordo com o nosso exemplo, a gente vai ter que a dificuldade na continuidade da assistência ao usuário do SUS está relacionada ao princípio da regionalização. E quando não prioriza mais quem precisa mais para ter o atendimento, eu estou falando de equidade. Partindo para a nossa questão, fica aí a alternativa D. Os princípios aqui que são apresentados pela essa queixa, né, fictícia da nossa questão, é o princípio da regionalização e da equidade. Ok? Vamos para o número 7? Estamos chegando aí na metade do nosso simulado, hein? Quero que vocês comentem aí para mim se acertou mais, se errou mais, como é que tá. Na 7 fala assim, ó. Na prevenção secundária, tem como níveis de prevenção essencialmente. Então, quais são os níveis de prevenção na atenção ali da prevenção secundária? Na letra A, promoção de saúde e proteção específica. Na B, proteção específica e tratamento precoce. Na C, promoção de saúde e limitação do dano. Na D, diagnóstico e tratamento precoce e limitação do dano. E na letra E, limitação do dano e reabilitação. Quais dessas coisas estão relacionadas à prevenção secundária, tá? Quando a gente vai comentar a questão, vale relembrar que a prevenção ela é dividida em 3 níveis, primária, secundária e terciária. No nível primário, a gente vai ter ali as questões relacionadas à vacina, aconselhamento para mudança de comportamento de alto risco, às vezes iniciar um processo ali de quimioprevenção para alguns tipos de câncer. Na prevenção primária, é aquela prevenção que a gente vai pegar antes de qualquer coisa que envolva o paciente a ter aquela doença. A gente vai tentar evitar ao máximo na primária. Na secundária, eu já vou tentar diagnosticar precocemente. Eu vou tentar reconhecer a doença o mais precoce possível, para que isso evite mais danos, que a gente sabe que muitas doenças que são de atenção básica ali, né? Quanto mais precoce elas forem diagnosticadas, menos o dano, mais fácil o tratamento. E a gente vai fazer na prevenção terciária um controle de uma doença que já está existente, que já se tornou crônica, para evitar que ela faça complicações no futuro. Então, na primária, a gente faz antes de qualquer sinal de que aquela pessoa vai evoluir com aquela doença. Na secundária, a gente já tenta fazer um diagnóstico precoce e um tratamento inicial para redução de dano.
e na terciária eu já tenho uma doença existente. Agora é uma doença que se tornou crônica e eu vou continuar fazendo o tratamento e a prevenção para que ela não faça agravos no futuro. Então, quando a gente volta para a nossa questão, a alternativa certa é a letra D, diagnóstico e tratamento precoce para diminuir, limitar o dano que aquela doença pode causar, ok? Na número 8, a gente vai falar sobre a Lei Orgânica da Saúde, tá? A 8080/90, em que qual princípio é descrito como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Qual dos princípios do SUS fala sobre isso? E aí a gente vai ter a letra A como hierarquização, a B, universalidade, a C, regionalização e a D, integralidade. Qual é o princípio que fala sobre esse conjunto articulado e contínuo das ações e serviços? Vamos lá comentar a questão, né? Lá na Lei 8080, no artigo 7, onde a gente fala lá sobre os princípios e diretrizes, a gente tem o princípio da integralidade, onde ele fala que a integralidade de assistência ela é um conjunto articulado e contínuo dessas ações de serviços de saúde, tá? Então a gente volta para a questão e a gente vê lá, na alternativa D, a palavra integralidade, fazendo referência ao que foi mencionado no nosso enunciado, tá bom? Galera, dúvida que vocês estão me mandando sempre é se eu vou disponibilizar esses slides comentados das respostas. Vou deixar de surpresa, porque semana que vem é o nosso 5º simulado do preparatório para concurso, e no simulado da semana que vem vai ter uma surpresa. Então, quem estiver comigo ao vivo semana que vem vai ter a chance aí de pegar todos os 5 slides com as respostas comentadas, viu? Bora para a questão 9. Na questão 9, fala assim, ó. Nos anos que antecederam a criação do SUS, havia concentração administrativa e financeira de ações e serviços no governo federal, sendo a descentralização uma das reivindicações do movimento pela reforma sanitária. Dessa forma, para facilitar o diálogo entre os níveis de gestão após a implantação do SUS, foram criadas instâncias de relacionamento, que são denominadas nos dias atuais de... Quais foram as instâncias criadas para se relacionar aí e a gente facilitar a comunicação entre os 3 níveis de gestão do SUS? Na letra A, fala que foi o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Na letra B, fala que foi o Conselho Intergestor Tripartite, a Comissão Intergestora Bipartite e a Comissão Intergestores Regional. Na letra C, já fala que foi a Comissão Intergestores Tripartite, a Comissão Intergestores Bipartite e o Colegiado da Região. E na letra D, fala que foi o Conselho Federal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Intermunicipal de Saúde. Quais foram as instâncias, né, que foram criadas para facilitar o diálogo entre os gestores e os seus níveis de atenção? Quem que foi criado para facilitar a comunicação entre o município, o governo federal e os estados? Tá? No comentário da nossa questão, a gente vai lá no decreto 7.508 de 2011. Lá no artigo 30, ele fala sobre a criação da CIT, da CIB e da CIR, que é a Comissão Intergestores Tripartite, a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Regionais, tá? E aí, a CIT, tripartite, ela vai falar no âmbito da União, vinculado ao Ministério da Saúde,
falando sobre as questões ali administrativas e operacionais. A bipartite vai falar sobre o Estado vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, e a CIR, que é a regional, vai falar no âmbito regional vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, tá bom? Então, eu vou ter lá na nossa questão, a alternativa B. Foi criado as comissões CIT, CIB e CIR, comissão tripartite, bipartite regional de intergestores, para facilitar o diálogo entre os níveis de gestão. Na 10, num decreto presidencial 7.508, que regulamenta a lei 8.080, né, a nossa Lei Orgânica da Saúde, eu tenho a seguinte passagem. O acesso universal e igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Além dos serviços de atenção primária, são considerados como porta de entrada os serviços de saúde na letra A, ambulatórios especializados, na B, da vigilância em saúde, na C, da assistência laboratorial e na D, atenção às urgências. Vamos comentar. Quais são as portas de entrada do cidadão aos serviços de saúde do SUS? Por onde que ele chega no SUS prioritariamente? Primeiro, pelos serviços de atenção básica, lá na atenção primária. Depois, pelas atenções de urgência e emergência, pelas atenções psicossociais e pelo o acesso especial aberto. Então, quando perguntarem quais são as portas de entrada do SUS, você já sabe, primeira e máxima, a porta de entrada é a atenção primária. Serviços de urgência e emergência, serviços de atenção psicossocial e os serviços especiais abertos. Quando a gente volta para a questão, o que aparece lá na questão para a gente? Os serviços de atenção às urgências e emergências, tá? Então, na questão 10, a nossa alternativa correta é a letra D. Estamos quase no finalzinho do nosso simulado, hein? Vamos para a bioética agora? Número 11, questão sobre bioética. Considerando a infração ética e disciplinar, a ação, omissão ou conivência que implique desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a partir da sua caracterização e de acordo com a gravidade, o profissional está sujeito às seguintes penalidades: a advertência verbal, multa, censura, suspensão, cassação do direito ao exercício profissional. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. Então, ele vem falando na questão 11 quais são as infrações éticas e disciplinares que existem no Código de Ética da Enfermagem. E te deu 5 opções ali para você ver qual delas está correta. Na letra A, fala que a cassação consiste na perda do exercício de enfermagem por até 30 anos. Na letra B, que a suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por até 120 dias. Na letra C, que na graduação das penalidades, a infração deve ser classificada como leve, moderada e grave. Na letra D, que circunstâncias agravantes e atenuantes não são consideradas para graduar as penalidades. E na letra E, que ser conivente ou omisso diante de qualquer forma de violência contra a pessoa, quando no exercício da profissão, é uma infração classificada como grave. Então, dentro dessas 5 opções, qual dela está correta? Vamos comentar? O novo Código de Ética lá da enfermagem, ela tem lá todas as infrações, as gravidades detalhadas. O que eu peguei lá? Somente as que estão relacionadas à nossa pergunta. Mas você pode ir lá no CEP, tá? No Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e ler a parte das penalidades e infrações. Primeiro, que a suspensão do exercício profissional ou proibição,
é até de 90 dias, tá? A cassação, sim, é até 30 anos. Já as infrações, elas vão ser consideradas como leve, moderada, grave ou gravíssimas. E como que vai graduar a penalidade? Como que eu vou dizer que é uma infração grave? Como que eu vou subir essas penalidades no meu profissional? Primeiro, eu vou utilizar a gravidade da infração, quão grave aquilo foi. Depois, as circunstâncias, para que sejam circunstâncias que agravaram ou atenuaram o caso. Vou também utilizar a questão do dano causado e o resultado daquele dano e os antecedentes do infrator. Já na parte das proibições, a questão de você ser conivente ou omisso com qualquer tipo de violência contra a pessoa ou a família durante o seu exercício de função é considerado uma infração gravíssima e vai causar a cassação do seu exercício profissional. Então, quando a gente volta para a alternativa, a única que está certa é a letra A, que fala que a cassação consiste na perda de um direito do exercício profissional por até 30 anos. Na número 12, a gente vem para um outro caso. O profissional de enfermagem responderá pelo cometimento de infração ética ou disciplinar se contribuir para a sua prática ou se dela beneficiar em caso de ato, prática por outrem. As infrações vão ser consideradas leve, moderada, grave e gravíssima, segundo a natureza do ato e circunstâncias de cada caso. Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é considerado uma circunstância agravante. Então, dentro do Código de Ética, o que vai ajudar a aumentar a penalidade daquele profissional diante de uma infração ética ou disciplinar que ele tenha cometido? O que vai ajudar a aumentar a pena, agravante e agravar a penalidade? Letra A, ter menos de 35 anos da data do delito. Letra B, confessar espontaneamente a autoria da infração. Letra C, ser reincidente, ou seja, está fazendo aquilo de novo, já ter feito aquilo anteriormente. Ou letra D, estar realizando um ato sobre coação. Quando a gente vai lá no Código de Ética do Profissional de Enfermagem, no artigo 113, ele vai falar quais são as circunstâncias agravantes, ou seja, o que vai agravar as questões relacionadas à sua penalidade. A primeira de todas é a óbvia, ser reincidente. Você está sendo penalizado novamente por aquilo. Tá? Então, quando a gente vem para as questões, a gente vê lá na letra C, que a única que está certa é ser reincidente. A pessoa está sendo advertida, a pessoa está sendo penalizada novamente por algo que ela já tinha sido alertada anteriormente. Tá? Então, reincidência é uma circunstância agravante. Na questão 13, a gente tem agora um caso. Tem uma situação assistencial onde o auxiliar de enfermagem, no exercício laboral, ou seja, durante o trabalho, abandonou o paciente, deixou de executar os cuidados de enfermagem prescritos naquele turno e deixou de realizar a visita de enfermagem para lá fazer o levantamento das necessidades do paciente. Além disso, não fez nenhum tipo de registro. Qual ocorrência ética esse profissional vai responder? Letra A, ele vai responder por dolo. Na B, imperícia. Na C, negligência. Na D, imprudência. E na E, beneficência. Deixar ali, né, o paciente ao relento, entre aspas, né? Deixar de fazer os cuidados que ele deveria ter feito. Qual é a ocorrência ética que esse profissional cometeu? Para a gente relembrar, eu trouxe aqui, né, a negligência, a imprudência e a imperícia, que também tem que ficar tão claro quanto a água na sua mente. Negligência é você ser descuidado, desatento, omisso, deixar de realizar um procedimento que você sabe que precisa ser feito e que tem que ser feito por você.
Imprudente é quando você faz alguma coisa sem cautela, tá? Quando você deveria prever algo e você não previu. Por exemplo, você sabe que o paciente ele tem risco de queda, as grades da maca dele deveriam estar levantadas e você simplesmente não levantou. Isso aí é imprudência e também negligência, tá? Mas de princípio é imprudência. Você deveria prever aquela situação, já que o paciente tem risco de queda e você não levantou. E a imperícia? A imperícia é quando você faz algo que você não está habilitado ou que não condiz à sua profissão. Então, é um técnico realizando função de enfermeiro, por exemplo. Quando a gente vem para a questão, o fato de ter deixado o paciente lá sem nenhum tipo de assistência é negligência. Por que negligência, Thay? Porque ele foi desleixo, ele teve omisso, ele deixou de realizar procedimentos que ele deveria ter realizado por simplesmente descuido, ele não quis fazer, ok? Na 14, a gente vem de novo para essas questões de negligência, imprudência, imperícia, e agora fala assim, ó, considerando as penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ao realizar um procedimento tecnicamente incorreto, por falta de conhecimento por parte do técnico, o profissional estará cometendo uma das infrações abaixo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a infração cometida. Agora, ele fez um erro porque ele não conhece, ele não tinha conhecimento para aquilo. Então, na letra A, negligência, na B, imprudência, na C, imperícia, D, descuido e E, insegurança. Quando a gente volta lá para relembrar negligência, imprudência e imperícia, quando você faz algo que você não tem conhecimento, você está sendo imperito. Ou seja, você fez algo que não era do seu conhecimento. Quando a gente chega no nosso gabarito, tá lá, Thay, mas se ele deveria saber aplicar a injeção e ele aplicou a injeção errado, é imperícia? Não. Se ele deveria saber e mesmo assim ele fez errado, é negligência. Agora, se é algo que ele não é da profissão dele e ele se meteu, se propôs a fazer, ele é imperito, tá? Cuidado para não confundir isso. Então, na 14, a gente tem imperícia como gabarito, letra C. E a 15, que é a nossa última questão, eu trouxe aqui uma questãozinha para torrar os neurônios de vocês, né? Vem escrito assim, ó, no plantão da unidade de emergência do pronto atendimento do município do Porto Nacional, o médico realiza uma prescrição verbal e por telefone de amiodarona para o técnico de enfermagem durante uma parada cardiorrespiratória. A partir dessa situação e de acordo com o Código de Ética dos Profissionais, o técnico de enfermagem deve... o médico mandou por telefone o técnico aplicar uma medicação. Letra A. Recusar administrar a medicação por se tratar de uma prescrição verbal. Letra B. Realizar a medicação porque é uma situação de emergência. Letra C. Realizar a prescrição somente com a autorização do enfermeiro, mesmo numa situação de emergência. Ou letra D. Recusar-se a administrar a prescrição por se tratar de uma prescrição por telefone. E aí? Faz ou não faz essa prescrição que foi passada por telefone pelo médico? Vamos ver o que o Código de Ética fala? Lá no artigo 46, o Código de Ética fala assim, ó, recusar a executar a prescrição de enfermagem ou médica na qual não consta assinatura e número do registro profissional prescritor, exceto em situação de urgências e emergências. Então, ó, se o enfermeiro ou médico solicitou e realmente há uma situação de urgência e emergência, você pode fazer essa prescrição à distância e assim estabilizar o caso, a gente vai ter essa prescrição sendo feita no papel, sendo feita de forma correta, tá? Tá, mas e aí? Tá lá no inciso 2 do artigo 46 do Código de Ética. O profissional não pode, é vedado, é proibido, tá?
ele fazer prescrição à distância. Mas, se for um caso de urgência e emergência, parada cardíaca é urgência e emergência? É. Então, ele vai fazer conforme a regulação solicita. E se ele não fizer porque foi por telefone? É no caso de urgência e emergência? É. Vai tomar advertência verbal por não estar realizando a prescrição. Então, quando a gente vem lá para o nosso gabarito, fica realizar a administração da medicação por se tratar de situação de emergência. Tá? Por aqui a gente finaliza o nosso simulado 4. Espero que você tenha gostado. Revisa suas anotações e eu vejo você na nossa próxima aula. Estuda que a vida muda.